Salve, salve, palestrinos e palestrinas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Fabão e quero trazer algumas notícias para vocês aí. Aconteceram aí algumas coisas, uma notícia aí. Anderson Barros deu uma entrevista lá na ESPN, reveladora. Uma coisa que todos falavam, que todos nós já imaginávamos, e ele confirmou hoje, né? Que Abel Ferreira estava quase saindo do Palmeiras. Né, naquela época que circulou a notícia que ele havia assinado um pré-contrato e no final do ano de 2025, não me lembro agora direito, não vou falar exatamente para vocês, mas todos vocês aí acompanharam essa situação do Abel Ferreira e sabem que foi ventilado na imprensa aí que ele havia assinado um pré-contrato e que estava deixando o Palmeiras. E hoje nunca foi confirmado, a Leila nunca confirmou, o próprio Abel nunca falou sobre o assunto, a imprensa especulou bastante. E agora foi falado, ele falou aí que o Abel estava desgastado, que realmente estava prestes a sair, só que ele não falou, né? Porque o Abel foi lá no clube, foi conhecer, e por algum motivo lá ele desistiu, né? Ele rompeu esse pré-contrato, né? Aliás, nem quis Palmeiras ou ele pagou essa dívida, essa multa. Pelo que o Anderson Barros deu a entender, Palmeiras arcou com essa multa do Abel aí, com esse valor aí. Ele assinou o pré-contrato, depois não foi para o clube, e o clube do Catar acionou a FIFA e ele teve que pagar. Ou o Palmeiras pagou. Mas só que será que o Palmeiras pagou e depois descontou do salário dele? Alguém precisa explicar isso daí, porque é uma situação que, se ele realmente fez isso, que agora ficou realmente, se ele fez, não, ele fez porque o diretor de futebol confirmou isso, né? Confirmou essa situação. Ele deveria ter pago essa multa. Ele não quis, ele deveria ter pago. Se o Palmeiras pagou, ele tem que ressarcir o Palmeiras ou o Palmeiras descontar dos seus vencimentos. O que o Palmeiras, ele tinha contrato, ele estava sob contrato com o Palmeiras. O Palmeiras não tinha obrigação nenhuma de pagar multa por ele, para ele continuar no Palmeiras, sendo que ele já havia decidido sair. Enfim, vamos aguardar aí agora os desdobramentos aí, porque se ele falou, né? Ele não falou por... A Leila deve ter autorizado o Anderson Barros falar, o Abel. Se nada disso acontecer, amanhã mesmo ele está demitido. Né? Vão demitir ele, o Anderson Barros, porque ele foi questionado e ele acabou falando sobre o assunto. Certo? Vamos aguardar aí e... Enfim. O Abel fez isso daí, é um erro, né? Cometeu um erro. Mas o importante é que ele continuou... Mas ele deveria ter assumido, né? Deveria ter falado, ó, eu tinha achado que já era tempo de eu sair do Palmeiras, não aguentava mais pressão, né? Já estava há tanto tempo no clube, queria respirar novos ares. Poderia ter ido. Mas enfim, vamos aguardar. Seguinte, galera, temos aí, eu vou falar um pouquinho aqui da seleção brasileira. Terminou o jogo aí agora há pouco. Brasil e França. 2-1 para a França e o Brasil com um jogador a mais, hein? Lamentável. E tomou o segundo gol quando já estava com um jogador a mais, né? Seleção francesa, aí vão falar, não, é uma seleção que tem um meio de campo muito forte, um ataque muito forte. O Mbappé humilhando a zaga do Brasil. O lateral direito, que era aquele do Flamengo, não viu o Mbappé. É uma seleção, galera, que nós não temos jogadores, essa é a grande realidade. Jogadores como na época de Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Fenômeno, tantos outros jogadores ali, até Romário, um pouquinho mais Zinho, Raí, né, na época dos anos 90. Hoje em dia não temos jogadores. O Brasil tem um jogador que não vai para a seleção porque não gosta de jogar futebol, não quer jogar futebol, que é o Neymar. É o melhor jogador que o Brasil tem.
Mas ele não tá ele não vai para esses jogos, ele não vai para a Copa. Não sei, né? Hoje teve até gritos lá, o pessoal pedindo o Neymar. Mas ele, se ele não vai, a gente vai chover no molhado, falar tudo de não, se ele quiser, se ele se preparar. Gente, pessoal, o Neymar não gosta de jogar futebol. Ele cansou de jogar futebol. Porque se ele se ele pegasse um mês, se concentrasse, fizesse treinamento, se isolasse, parava de ir em Kings League, bater pênalti, jogar futebol, enfim, jogar pouco, virar a noite sem dormir. Você acha que isso é um atleta profissional que, ainda mais nas condições físicas que o Neymar tem, que não ajuda o corpo dele a se recuperar? Não tem uma noite boa de sono, não tem alimentação, não sei se ingere bebida alcoólica, também não é da minha conta. O que ele faz fora de campo não é da conta, não é da nossa conta, né? Mas assim, ele é uma pessoa pública, é um jogador de futebol, e essas duas coisas não combinam, né? Infelizmente nós não temos jogadores aí, e o nosso glorioso Ancelotti aí colocou vários jogadores ali e não deu uma oportunidade para o Endrick. O Endrick já não jogava com ele no Real Madrid, convocou ele para fazer 2 amistosos para poder levar para a Copa ou não. Agora nós palmeirenses, vocês acham que ele vai colocar o Endrick para jogar? Se ele colocar o Endrick para jogar, o Endrick arrebenta, ele vai ser obrigado a convocar ele para a Copa. Mas ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem birra do garoto, não gosta do cara. Enfim, eu não vou me envolver muito aí com questão da seleção brasileira. Brasil 2-1, nós não temos um time, o Brasil não tem uma seleção confiável. E as outras, temos que assumir, as outras seleções são melhores que a do Brasil. França, até a Inglaterra, Argentina e várias outras. Vai fazer um amistoso agora na terça-feira com outra seleção europeia, que é a Croácia. Você acha que eles vão... já foi eliminado em 2022 pela Croácia, né? E agora tem uma chance aí de fazer um amistoso e pode ser até que ganhe, né? Enfim, o problema do Brasil é a safra. Não temos jogadores. Depender de Vinícius Júnior. Depender de... O Casemiro até que foi bem, mas já está com a idade avançada, né? Tem os zagueiros ali, o goleiro... O Luiz Henrique. Eu gosto muito desse jogador. E o centroavante? O João Pedro entrou, só cai. Tropeça na bola. E não dá uma oportunidade pro Endrick, né? O Vinícius Júnior não tá jogando nada na seleção. Aí todo mundo sai, ele não sai, ainda leva a abraçadeira de capitão. Enfim, galera, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar para vocês. Palmeiras volta a treinar, está treinando hoje ali, né? O Abel não voltou ainda. O João Martins está treinando ali a rapaziada, os que ficaram aqui, os que estão na seleção estão fora aí, né? E o Palmeiras volta a jogar no dia 2 com a esperança que o Paulinho volte, né? Já tem essa parada aí, o time tá bem. Vamos ver se o Paulinho volta aí pra, enfim, jogar futebol. Jogar o que ele foi contratado para fazer no Palmeiras. Porque até agora o Palmeiras só recuperou ele só se lesionou, né? Não jogou futebol ainda. Ele foi contratado do Atlético Mineiro para jogar futebol. E até o momento, nada, né? Claro, teve alguns jogos ali que ele entrou, fez gol no Super Mundial, mas não é para isso. Um jogador profissional tem que jogar futebol, tem que jogar 90 minutos. E é isso. Nino, mais uma notícia sobre o Nino aqui. O Palmeiras, e junto com o Anderson Barros, a Leila Pereira, estão fazendo aí um mutirão, uma investida pesada para poder apresentar o Nino, o zagueiro que praticamente já está contratado, em maio, certo? Aí depois já está terminando o Campeonato Russo lá, o Palmeiras já faz essa... O Nino praticamente já é jogador do Palmeiras. E estão tentando fazer com que ele se apresente ao clube aqui, né? Em maio. Essa é a notícia também de hoje. Certo, galera? O que mais aqui eu falo para vocês? Tem o Fabinho também nem entrou para jogar hoje. Claro, vou falar aqui do Danilo. Entrou na seleção, jogou muito bem. O Danilo, para mim, ele é o titular da seleção brasileira.
pelo que ele vem jogando, pelo que ele jogou hoje. Ele bateu a falta lá no gol da seleção brasileira. Ele armou bem o time, ele estava em toda parte do campo. Danilo é um monstro jogando futebol. E o Palmeiras, se conseguir trazer ele de volta, seria formidável. Certo, galera? Se inscreva no canal, deixa o like. O vídeo de hoje foi esse. E avante palestra! É nóis! Brasil, lamentável.